Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A semana foi marcada pela baixa liquidez dos mercados devido ao feriado de Ano Novo. Aqui no Brasil, as preocupações fiscais e com a governabilidade nesse ano de 2025 continuam. O impasse aí sobre as emendas parlamentares, depois que o ministro do STF, Flávio Dino, bloqueou mais de 4 bilhões de reais em emendas na semana anterior, continua. Ele chegou até a liberar aí algumas emendas, principalmente aquelas ligadas ao setor da saúde, mas mais uma vez cobrou transparência em relação à liberação das emendas. Além disso, a preocupação fiscal brasileira continua. O relatório do Banco Central sobre as empresas estatais mostraram que elas apresentaram um prejuízo até novembro de 6,04 bilhões de reais. É o maior déficit para as estatais desde o início da série histórica, que começou no ano de 2002. Além disso, a nossa relação dívida pública PIB atingiu a marca de 77,7% do PIB, o que dá aí mais de 9 trilhões de reais, mostrando que mesmo com o crescimento do PIB acima do esperado, a relação da dívida pública com o PIB vem crescendo ao longo dos últimos anos, o que traz uma forte preocupação do mercado. Isso fez aí com que o HSBC rebaixasse a nota de crédito de várias empresas brasileiras, o que acabou tirando aí a atratividade da nossa Bolsa de Valores, que encerrou essa semana em queda de 1,44%. Já o dólar também caiu 0,27% essa semana e encerra cotado aos R$ 6,18. Já a renda fixa teve um bom desempenho ao longo dessa semana. Apesar de o mês de dezembro ter sido extremamente negativo para a renda fixa, o IMA geral encerra em queda de 0,59% no mês de dezembro e os pré-fixados, medidos pelo IRFM, encerram em queda de 1,66%. Nesses primeiros dias do mês de janeiro, o IMA geral subiu 0,35%, enquanto isso o IRFM subiu aí 0,78%. Isso se deve a um recuo da curva de juros. O DI para janeiro de 2024 recuou 0,40% nesses primeiros dias do mês de janeiro e encerra essa semana cotado a 15,06%. A decepção com a economia chinesa fez com que o minério de ferro caísse forte essa semana. Ele encerra em queda de 4,29%, com a tonelada cotada aos $99,44. Devido a esses números ruins, a China apresentou aí que vai iniciar esse ano de 2025 com alguns estímulos econômicos. Vai cortar o depósito compulsório e também a taxa de juros. Além disso, os dados da indústria da China apresentaram uma leve melhora. Já o petróleo apresentou alta de 3,69%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $76,51. Essa subida do barril de petróleo ela é influenciada principalmente devido a um aumento das tensões no Oriente Médio. Depois que o território de Israel sofreu aí diversos ataques vindos da faixa de Gaza e também dos rebeldes do Iêmen, respondeu aí com fortes ataques, principalmente aí na faixa de Gaza, atingindo inclusive uma zona que o próprio governo de Israel considerava aí um território humanitário seguro. Já as bolsas internacionais também fecharam em leve queda essa semana. O S&P 500 encerra em queda de 0,68%, a Nasdaq encerra em queda de 0,60% e o Dow Jones encerra em queda de 0,48%. Já na Europa, as bolsas fecharam em leve alta de 0,20%. Outra preocupação com as contas públicas foi a medida provisória editada pelo governo federal que propõe um reajuste de 27% para os servidores federais. Esse reajuste vai ser dividido aí em duas parcelas e só a primeira parcela tem um impacto estimado em 17 bilhões de reais. Para a semana que vem, nós temos uma semana aí recheada de dados econômicos. A Europa divulga os seus dados de inflação e de desemprego. A China divulga os seus dados de inflação. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação do payroll, o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos,
considerado aí um termômetro da economia americana, e também a ata da última reunião do FONC, o Comitê de Mercado Aberto do Banco Central dos Estados Unidos, que é quem decide a taxa de juros por lá, semelhante ao nosso Copom aqui no Brasil. Aqui no Brasil saem dados da produção industrial e das vendas do varejo, mas a grande expectativa é pela divulgação da nossa inflação oficial medida pelo IPCA. A expectativa é de que o Brasil não vai cumprir aí a sua meta de inflação e estoure aí o teto da meta, que é de 4,5%. Muito obrigado e até a próxima semana.